gosto de contar história e ouvir história. Muito mais do que eu falar de mim mesma. Entendeu? Meu negócio mesmo é falar. Agora, aonde eu vou colocar minha voz, eu não sei ainda. Ai, Eu estudava em colégio público e aí eu defendia os mais fracos, defendia os que eram zoados pela galera. Eu sempre fui a defensora das pessoas. Hoje em dia eu até penso assim, poxa, eu devia ter feito direito. Quando vocês estavam nascendo, eu já trabalhava. Quando vocês tinham uns 10 anos, eu já trabalhava. Acho que sim. E na Rede Globo, né? Eu entrei lá em 95. Eu vi, você fez malhação, né, menina? Eu vi procurando na Todo internet. mundo fala que eu fiz malhação. Você não Gente, fez? eu não fiz porque eu era uma mera figurante. Ah, mas fez. Quem dera se eu mas você tivesse tava feito. lá. Meu sonho era ser atriz. Meu sonho era ser Não deu atriz. Eu estudei certo. teatro, fiz teatro, amava teatro. Minha mãe não deixou. Não deixou você Não seguir deixou, carreira? Não deixou. Falou assim, pode sair da faculdade de teatro, você vai ter que fazer uma faculdade de uma coisa certa, né? Porque teatro ainda era visto como uma coisa, né, enfim, que é difícil mesmo, é incerta, né? E eu me revoltei, aí viajei, fui pra Milão morar lá, peguei uma mochila e fui pra lá, mas o meu sonho mesmo era ser atriz. Só que assim, eu nem tive papel na Malhação, né? Era bizarro, né? E as pessoas falam que eu fiz Malhação. Quem dera, eu queria ter feito Malhação, feito várias novelas, mas não rolou. E hoje em dia eu dou graças a Deus, Ainda porque bem. eu tenho um lado sério muito grande, né? Eu sou uma pessoa muito brincalhona, engraçada. Quem são meus amigos me conhecem melhor. Mas eu também tenho um lado muito sério, muito de preocupação com a sociedade, preocupação com a desigualdade, entendeu? É que fácil. no começo da minha carreira, eu fazia muito mais do que me era pedido e por isso que eu virei uma das melhores jornalistas do Brasil, uma das mais bem pagas do Brasil, uma menina que veio do interior do Rio, quer dizer, do interior do Rio. Eu morei na Barra da Tijuca em 78, era um pântano a Barra. Nossa, não porque meus era pais não tinham bonitão, dinheiro assim? e foram pra lá porque não tinha como comprar em Ipanema. Então, assim, eu estudava em colégio público lá, que era do lado da Cidade de Deus. Então, as pessoas da Cidade de Deus iam pra minha escola. Eu cresci nesse meio, né? Então, eu vi muito bem o que é lutar pela vida. Meu pai morreu quando eu era pequena. Nossa, menina. Morreu de câncer na minha frente. Eu tinha 11 anos. Aí eu tive que começar a cuidar da minha irmã pra minha mãe trabalhar. Então, eu sei o que é lutar pra ganhar. Assim, eu sou cristã, acredito na Bíblia, né? E Jesus Cristo fala que até o fim dos tempos as coisas iam piorar bastante, né? Que os Será? cristãos iam ser perseguidos. Mateus 24. Quem tiver uma Bíblia em casa ou põe na internet, Mateus 24 e lê tudo que Jesus falou que ia acontecer antes dele voltar, né? Porque a gente acredita que ele volta um dia. E tá tudo acontecendo. Arca da Besta, né? Que diz que todo mundo vai ter que seguir a mesma cartilha, senão não consegue comer, senão não consegue morar. Dá medo disso, E vai gente. acontecer. E os cristãos vão ser mortos, perseguidos pela palavra de Deus. Eu sei que se acontecer agora, eu sei que eu morro. Mas eu morro feliz. Nossa, menina. Porque eu sou verdadeira, eu amo meu filho, eu amo as pessoas, eu ajudo os pobres. Eu defendo o que é certo. Eu não agrido as pessoas na rua, eu não invado a terra de ninguém. Sabe? Eu não roubo, eu não sou corrupta. Então eu sei o que eu defendo. Se eu morrer, eu vou morrer feliz. O que eu queria mesmo, assim, é praticamente impossível. Era ser acolhida pelos meus colegas jornalistas. Sim. Não no sentido de me abraçarem ou gostarem de mim, que ninguém é obrigado a gostar do mesmo sistema de governo. né? Mas quando começa a ver uma imprensa sofrer censura, se posicionar contra. Porque poderia ser contra eles. Poderia. E pode ser amanhã, a gente não E pode sabe. ser amanhã, e não é bom. Entendeu? E quando eu vejo meus amigos calados, e alguns eram amigos de verdade, outro dia eu liguei para um amigo meu, ele não atendeu. Que eu fui no casamento dele, Mas às sabe? vezes... Que era meu amigo. E não tá mais falando comigo. E eu acho isso tão pobre, tão porco. Triste. Porque você... Pô, eu abraço pessoas de todas as raças, de todas as cores, de todas as classes sociais. Porque, acima de tudo, nós somos seres humanos. Sim. Né? E se uma pessoa que é minha amiga, que me conhece, conhece a minha história, conhece quem eu sou, abre mão de me ter por causa de uma ideologia, ela nunca mereceu ser minha amiga. Horrível. Tá separando famílias. Você viu também? Pais, Se você vê as filhos. mensagens que eu recebo de gente da minha família, Jura? Eles contra você, assim? Sim. Seu posicionamento? Sim. Nossa, menina. Sim. Isso é o que dói mais. Que horrível. Porque quando vem de um inimigo, você meio que espera. Você não liga, Né? Mas quando vem de deixa pessoas pra da lá. família, você fica, puxa vida. E pessoas inteligentes, sabe? Sim. Aí você fala assim, você não raciocina? Tipo, você é tão inteligente, mas aí do mesmo jeito ele pode pensar a mesma coisa de mim, né? Só que aí ele não tem embasamento no discurso, é sempre a coisa da vacina. Ah, não comprou a vacina. Eu tô cansada, mas é uma luta que já estava prevista na Bíblia. Sim. Eu já sei o que vai acontecer antes do fim. Então eu sei, pode até que o Bolsonaro ganhe, mas daqui a um tempo vai perder, porque o caminho é pro fim. Isso é a minha crença. Mas, mais uma vez, enquanto eu estiver viva,
Enquanto eu tiver fôlego, voz, respiração, enquanto eu tiver um filho que depende de mim, eu vou lutar. Eu posso estar ferida, eu vou cair com a minha espada pra cima. Eu sempre falo isso pro meu filho. Filho, você luta até o último respiro. Podem vir me matar. Eu adoro série antiga, Game of Thrones, tô apaixonada. Sim. Enfia um monte de seta em mim. Eu vou cair no chão assim com a espada, ó. Vou dar em você. Você pode me matar, mas até meu último suspiro eu vou lutar. Sim. E é assim que eu tô me levantando. Tô tomando porrada? Tô. Perdi 2 trabalhos hoje. Nossa, menina, mas você tentou conversar com ele? Você viu? Claro que não. Você acha que eu perdi minha saliva? Já tô perdendo aqui na Jovem Pan. Às vezes eu fico pensando, Mas não desiste, menina. tô falando à toa, às vezes eu fico pensando. As pessoas gostam de você, acompanham o seu trabalho, sabe? Pessoal que te segue, te acompanha, comentários bons, pessoas boas que acompanham, querem Mas ouvir eu sua sei, mas palavra. comentário e gostar de mim não põe dinheiro na minha casa e não põe comida na minha mesa. Tenta conversar com esses Eu acho que os jovens. empresários deveriam chamar essas pessoas como eu, que se posicionam pela direita, para fazer evento, para ser mestre de cerimônia. Porque quem tem medo de desagradar, esquerda, não chama mais a gente. Sabe? Pô, vamos todo mundo se ajudar, entendeu? Porque eu tô perdendo trabalho. Seria- Então, assim, eu sempre ia de pijama pra Record, né? Juro, você acordava. É, porque eu entrava às 5 da manhã, Nossa, meu então Deus. eu sempre ia de madrugada. pijama. Eu nunca liguei. E outro dia eu fui pra Jovem Pan. De pijama. É, aí meus colegas, cara, eu nunca imaginei te ver assim aqui. Falei, gente, acordei tarde hoje, porque eu tô tendo uma insônia, filha da mãe. Tô tendo Dorme vários problemas tarde, psicológicos, né? E me separei agora também recentemente, então eu tô passando por um momento bem, assim, intenso, emocional. E aí eu cheguei na Jovem Pan de pijama. Ai, que delícia. É porque vai ter que mudar mesmo de Eu sou roupa muito lá, assim, né? eu sou muito irreverente, sou muito verdadeira. E eu acho que é por isso que as pessoas gostam de mim. Sim, você fala com o seu coração, sabe? Eu Dá pra falo. perceber. Eu falo. Eu sou um pouco, que a Bíblia condena também, imprudente. Porque eu acabo falando demais. Mas eu sei a hora de... esse é o momento necessário. Esse grito que eu dei aqui, agora há pouco, ele veio da minha do alma. fundo, assim, né? Eu tenho que fazer. Porque tem algum motivo de eu estar aqui. Engraçado que eu comecei a falar com você e eu pensei assim, gente, será que o público dela é mais jovem? E se for, cara, que importante eu estar aqui. Porque é pra eles que eu tenho que falar. Porque os velhos de direita já sabem tudo, já assistem a Jovem Pan. Eles não precisam me ouvir. Quem tem que me ouvir são os jovens que não sabem dessas coisas, sabe? Que tem aquele discurso de amor. Você que é jovem e está nos assistindo e quer ajudar o próximo, vai para uma igreja. Ou vai para a ACD. Eu trabalhei 5 anos lá na ACD, a Associação das Crianças Deficientes, aqui em São Paulo. Ajuda lá. Eles precisam muito. Não vai nessa de marxismo, não. Isso não dá certo. Pesquisa o marxismo aí no mundo para ver o que acontece. Se bem que vários vídeos do YouTube foram tirados, viu? Tudo que sai da ordem vira o caos, né? Porque, mais uma vez, o ser humano, se você deixa ele pelas suas próprias vontades, ele se autodestrói e destrói o próximo. Por isso que eu acho tão importante Deus, assim. Eu acho que todo mundo nasce com Deus faltando dentro de si. Eu me lembro quando eu não era cristã, porque eu passei por várias religiões, né? Tentando entender por que meu pai tinha morrido e qual era o meu sentido de estar aqui na Terra, porque ele morreu na minha frente, foi muito forte pra mim. E eu falava assim, Deus, por que eu tô aqui? Eu brava com Deus, né? Por que você fez isso comigo? E aí, às vezes, eu entrava na igreja católica, qualquer uma que eu via, eu entrava, só pra sentir, assim, uma paz que eu precisava. Eu acho que todo mundo tem isso dentro de si. Todo ser humano nasce com alguma coisinha faltando dentro de si. Mesmo a pessoa que seja ateu. Ele sabe que tem alguma coisa misteriosa dentro dele. Porque nós somos seres espirituais, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A gente é muito especial. Né? Somos os seres mais importantes do planeta. Né? A gente é o único ser que se comunica, que é o ser dominante. E é um ser que tem essa ligação com o eterno. E enquanto você não conecta essa ligação, você vive perdido. Você faz um bando de besteira. E aí eu me incluo. Eu era uma jovem que fazia um monte de besteira. Não no sentido de fazer coisa errada, né? Sim. Porque eu sempre fui muito responsável. Mas no sentido dos pensamentos que eu tinha, das minhas posições, sabe? E dos critérios que eu usava, das mentiras que eu contava. E depois, quando você começa a se santificar e a perceber da importância de você ter uma vida de oração, de você crer no Espírito Santo, e aí você vai sendo lavado por aquilo, você vai mudando a sua forma de pensar. Quando a gente é mais novo, também a gente não tem nada. E a gente
tava assistindo um vídeo e mais ou menos é assim, tipo, a gente não tem nada e acha que quem tá lá já tem idade, já tem sua casa, seu carro, a gente pensa, por que não é com a gente também? Eu não tenho nada, porque aquela pessoa tem tudo? É porque ela trabalhou. Ela também pode ter vindo de uma família pobre e teve que ir degrau por degrau até ela conseguir as coisas dela. E é assim com todo mundo. Quando a gente é jovem, a gente não percebe isso, eu acredito, sabe? Porque eu também pensava assim, meu Deus, mas eu não tenho nada, os outros têm tudo. Por que isso? Por que comigo? Mas não é só comigo, é com todo mundo. E a gente tem que conseguir as nossas coisas, passo a passo. É verdade, você me fez voltar no tempo agora. Você me fez voltar no tempo. Uma vez eu estava no ponto de ônibus para ir pro trabalho e aí passou uma BMW e tava chovendo no Rio de Janeiro, né? E eu tava no ponto de ônibus e o idiota foi cortar alguém pela direita e passou na poça de água, mas me molhou da cabeça até o pé. E ele deu azar, porque parou o sinal vermelho ali na frente, eu fui atrás do carro. Você foi xingar ele, pega água e joga nele. Cretino, filho da mãe! Fui correndo, eu queria esmurrar a cara dele, falar, você não sabe o que é ficar no ponto de ônibus? Aí ele me viu vindo pelo retrovisor e saiu e furou o sinal, né? Falou, essa louca. Eu tava atrasada pro trabalho, tive que voltar pra casa. Eu fui chorando pra casa pra me trocar. Eu morava do lado de uma favela ali, né? Que fica em Ipanema, entre a divisa de Ipanema e Copacabana. E meu quarto dava pra ver a favela, né? Então quando tinha tiroteio na favela, eu tinha que me abaixar no chão, porque senão tomava tiro na janela. O Rio de Janeiro é engraçado por essas coisas, né? E eu ralei muito, mas muito pra chegar onde eu cheguei. Mas eu só cheguei depois de eu me converter. Não, depois de eu me converter. Você entendeu? Porque eu era ambiciosa pela ambição. Eu queria ter dinheiro e ser famosa porque eu queria quase que jogar na cara das pessoas que me humilharam quando eu era mais nova, né? Porque eu fui muito humilhada, porque eu ganhei bolsa para estudar em colégio particular e as meninas me detonavam, né? Porque eu usava tênis usado, minha mochila era horrorosa, rasgada, eu ia a pé pra escola, eu ia de ônibus. E elas chegavam de motorista. Mano, não tinha dinheiro pro lanche. Né? Então, assim, muitas vezes eu pedia alguma coisa pra me dá um pedacinho, me dá um pedaço, assim. E aí eu tinha raiva, né? E aí quando meu coração foi tratado, e aí eu falei assim com Deus, falei, Deus, me dá dinheiro pra eu poder ajudar as pessoas, né? Comecei a mudar meu objetivo de pra que eu queria ter dinheiro. E aí eu comecei a ter, né? E quando eu comecei a ter, que foi a prova. E aí Deus tocou no meu coração. Mesmo, e aí, você vai ajudar ou não? E a Bíblia diz que o que você dá com a mão direita, você não precisa, a esquerda não precisa saber. Sim. Então eu não conto aqui, mas quem já recebeu ajuda minha sabe o absurdo que eu faço. Meu ex-marido ficava puto, né? Porque às vezes eu chegava a um ponto meio extremo, né, de ajuda. E aí Deus me deu, e cada vez me deu mais. Quanto mais eu dava, mais eu recebia. Que lindo. Né? O meu salário inicial, quando eu voltei para a televisão, era R$700. E aí Deus me falava, vou te dar 10 vezes mais, vou te dar 100 vezes mais, né? E aí quando eu comecei a ganhar R$70 mil, eu chorei. Que legal. Porque eu falei, Deus, o Senhor cumpriu a sua palavra. E aí eu doava boa parte desse dinheiro, né? Boa parte. Pra ajudar. E ajuda até hoje. Agora eu tô falando de novo, né? Porque aí eu saí da Record e eu tô entrando numa empresa nova, né? E aí eu fico pedindo, Senhor, volta a me dar muito dinheiro pra eu poder voltar a dar. Porque a Jovem Pan, praticamente, enfim, eu comecei quase como uma ideologia, né? Sim. Não como forma de ganhar dinheiro, né? Mas é isso, assim, é você buscar a sua verdade pelo que você está vivendo. Hoje em dia eu não vivo mais pelo dinheiro e nem pelo trabalho, eu vivo por uma causa. Sim, ajudar, né? Por um propósito. Não, e agora fazer as pessoas acordarem. Porque como eu era uma voz muito ouvida no Brasil, né? Durante 10 anos no Fala Brasil, de manhã, tem muita gente que me respeita. Sim. Então eu acho que quando eu falo as coisas que eu falo, aquele que não é bolsonarista ou que fala, nossa, eu acho que a Carla tem razão, porque eu também não era bolsonarista, né? Que fique bem claro. E como foi essa mudança, assim, na sua vida? Então, eu nem gosto muito, assim, acho que às vezes ele precisa mudar um pouco o jeito dele, né? Se bem que hoje em dia eu tô até gostando, porque é uma pessoa que pelo menos ele tem cara, ele não muda, né? Eu acho. E vou ficar mais triste ainda se, mais uma vez, as maiores votações estiverem no Nordeste, porque é o povo mais sofrido do Brasil. Né? E um povo que eu amo de paixão, eu tive lá, né? Agora, como eu falei, no Sertão, a gente abriu o Instituto Sonhe lá. Ai, que lindo. Se vocês puderem ajudar a gente, entra aí no Instituto Sonhe, tá bom? institutosonhe.org, para doar, que a gente ajuda muitas crianças carentes no Sertão do Nordeste e aqui na Cracolândia. E eles são um povo muito humilde, né? Ainda daquela época do coronelismo. Então eles acreditam nos grandes coronéis que vão salvar a vida deles e acabam votando nos mesmos políticos a vida toda. E eles continuam lá fazendo aquela lambança que fazem, né? Que são a população mais pobre, né? Que ganha menos, que tem o IDH pior, que come pior. E geralmente, infelizmente, a esquerda ganha mais lá, né?
Eu vou ficar muito triste se o Lula ganhar. E penso em sair do Brasil, sim. Gente, obrigada. Um beijo pra vocês. Deus abençoe vocês. Cuidado com a vida de vocês. Cuidado com o voto. Estudem antes de votar. Não vai pela emoção. E se prepare aí para o que a gente vai enfrentar pela frente, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Obrigada. Volta depois das eleições pra gente conversar. Vai dar certo. Ou triste ou feliz, né?